Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar as 6 melhores seleções do mundo não filiadas à FIFA. Não há muitas seleções conhecidas não filiadas à FIFA, pois para se ter uma ideia, há mais países filiados à FIFA do que à ONU. São 211 filiados à FIFA, contra 193 filiados à ONU. Aí você se pergunta como isso é possível, né? Em 1974, o brasileiro João Avelange era presidente da FIFA. Olha só que moral o Brasil tem no futebol. E na gestão dele, começou-se a aceitar a filiação de nações que não eram reconhecidas como países. Por exemplo, Escócia e País de Gales não são reconhecidos como países independentes, mas têm suas seleções, e suas seleções são reconhecidas pela FIFA. Porto Rico e Samoa Americana são territórios americanos e também são reconhecidos pela FIFA. Porém, existem muitas seleções desconhecidas que não são filiadas à FIFA. E são tantas que existe até outra entidade que cuida de alguma dessas seleções, que é a CONIFA. Há um tempo atrás, bastante tempo já, eu fiz um vídeo sobre a CONIFA e que ainda é válido. Se quiser ver, é só clicar no card aí em cima. Chega de enrolação e vamos às seleções. A primeira delas é a seleção de Bonaire. Bonaire é um território insular da Holanda e junto com Curaçao, São Martinho, Sabá e Santo Eustáquio formavam as Antilhas Holandesas, território holandês no Caribe. As Antilhas Holandesas duraram de 1954 até 2010, quando foi dissolvida. Já nos anos 60, Bonaire tinha sua federação de futebol e de 1960 até 1988, Bonaire ficou jogando jogos não oficiais contra Curaçao e Aruba. Nesse período aconteceu sua maior derrota, 10-0 contra Curaçao, e foi também nesse período que saiu sua maior goleada, 5-0 contra Aruba. Apesar de Bonaire não ser filiada à FIFA, desde 2014 a seleção é filiada à CONCACAF. Após sua filiação à CONCACAF, jogou 17 partidas e sua vítima preferida são as Ilhas Virgens Britânicas, no qual jogou 3 jogos contra e ganhou os 3. Bonaire participou das eliminatórias para a Copa Ouro da CONCACAF na temporada 2019-2020 e já caiu na primeira fase, após uma derrota de 5-0 frente à República Dominicana. Bonaire está disputando a Liga C da Liga das Nações da CONCACAF e está indo super bem. Caiu em um grupo junto com São Martinho, Ilhas Virgens Americanas e Turques e Caicos. E depois de 4 jogos é líder do grupo, está invicto e ainda tem um artilheiro do campeonato, Ayrton Sicília. Vamos agora falar da seleção líder do ranking da CONIFA, a seleção do Chipre do Norte. O Chipre é um país europeu reconhecido pelo mundo todo. Só que de fato o Chipre é dividido em dois, a parte dos gregos e a parte dos turcos. A parte dos turcos é chamada de Chipre do Norte e o Chipre do Norte é reconhecido como país independente pela Turquia. O negócio é tão sério que existe até o Campeonato Nacional do Chipre do Norte. E o Sentikaia TSK é o maior campeão do torneio com 13 títulos. A seleção do Chipre do Norte jogou 2 vezes a Copa do Mundo CONIFA e foi terceiro lugar em 2016 e vice-campeã em 2018. Antes de existir a Copa do Mundo CONIFA, eles jogaram uma vez a Copa do Mundo Viva, que era uma competição equivalente, e foram vice-campeões em 2012. Essas competições até que tem um certo público. Esse foi o clima no estádio em 2012, quando o Chipre do Norte foi vice-campeão da Copa do Mundo Viva ao perder a final para o Kurdistão. E esse foi o clima quando o Chipre do Norte perdeu a final da Copa do Mundo CONIFA em 2018 para a seleção da Carpátia, que, se eu não estou enganado, em português esse nome vira algo como Transcarpátia. Apesar de ter sido vice 2 vezes em 2 Copas do Mundo, a seleção do Chipre do Norte lidera o ranking CONIFA e tem até um bom jogador no elenco, que é o caso do Hamet Sivri. A próxima seleção da nossa lista é a seleção da Guiana Francesa, ou Guiana Francesa. Como o próprio nome diz, Guiana Francesa é um território francês e os jogadores nascidos na Guiana Francesa podem jogar pela seleção da França. Os casos mais famosos são do goleiro Lama, que foi campeão mundial em 98 e campeão europeu em 2000 pela França, e de Maludá, que foi campeão mundial em 98, campeão europeu em 2000 e vice-campeão mundial em 2006. A Guiana Francesa, assim como Bonaire, é filiada à CONCACAF e, portanto, pode jogar as competições da CONCACAF, e seu auge foi disputar a Copa Ouro da CONCACAF em 2017.
Apesar de 3 seleções avançarem para a próxima fase, a Guiana Francesa acabou na lanterna do grupo. Um fato curioso foi que na partida contra Honduras o jogo terminou 0 a 0. Porém, lembra do Maludá? Então, nessa época ele estava jogando pela seleção da Guiana Francesa, e mesmo ele já tendo jogado pela seleção francesa, o pessoal da Guiana Francesa bateu o pé e escalou ele para o jogo. E deu certo, né? Afinal a partida terminou 0 a 0. Não. No final, a seleção da Guiana Francesa foi punida com um WO. E de 0 a 0, a partida virou 3 a 0 para os hondurenhos. Naquele mesmo ano, 2017, a seleção jogou a Copa do Caribe e graças ao Maludá conseguiram ser terceiro colocado. E com isso se classificaram para a Copa Ouro da CONCACAF. Só que, para a infelicidade do pessoal da Guiana Francesa, diferente da Copa do Caribe, a Copa Ouro da CONCACAF segue o regulamento da FIFA. Mas pensando pelo lado da Guiana Francesa, de qualquer forma eles iam perder, então tentaram ser malandros pro lado da FIFA. A Guiana Francesa atualmente joga a Liga B da Liga das Nações da CONCACAF e está liderando e com grandes chances de subir. A próxima seleção de nossa lista fica no Caribe, a seleção da Martinica. Assim como a Guiana Francesa, a Martinica é território francês. E assim como a Guiana Francesa e Bonaire, a seleção é filiada à CONCACAF e pode disputar os torneios regionais. Em 2010, a equipe adotou o apelido de Les Martininos, que é uma homenagem ao pessoal da ilha de Martinica. A Martinica constantemente participa da Copa Ouro da CONCACAF e já jogou a maior competição da América Central e Norte 7 vezes. Sua melhor atuação foi na edição de 2002, onde a seleção conseguiu avançar de fase, chegar às quartas e dar muito trabalho para o atual campeão na época, o Canadá. 1 a 1 no tempo normal e 6 a 5 nos pênaltis para a seleção canadense. A Martinica, por ser do Caribe, joga a Copa do Caribe, sim, aquela competição onde Jamaica e Trinidad e Tobago comandam. Apesar da grande hegemonia dos dois terrores do Caribe, a Martinica no ano de 1993 conseguiu ser campeã da Copa do Caribe e derrotar um dos terrores, a Jamaica, na final. Nos pênaltis? Sim, mas derrotaram. E uma coisa que eu reparei é como as Ilhas Virgens, seja ela britânica ou americana, são um saco de pancada da CONCACAF. Sempre alguma seleção fraca goleia essas pobres seleções inocentes. Martinica, por exemplo, fez 16 a 0 nas Ilhas Virgens Americanas no ano de 2012. Martinica joga a Liga A da Liga das Nações e muito provavelmente será rebaixada. Próxima seleção é também mais uma filial da França no Caribe, Guadeloupe. Uma curiosidade foi que quem deu esse nome ao território foi Cristóvão Colombo em 1493, que na época chamou o lugar de Santa Maria de Guadalupe. Guadalupe disputou 4 vezes a maior competição da CONCACAF, a Copa Ouro, e em sua primeira aparição fez sucesso. Em 2007, eles avançaram de fase, derrotando o Canadá na fase de grupos, olha só. Depois nas quartas eliminaram Honduras e nas semi deram muito trabalho para o México, que só venceu por 1 a 0. Resultado final foi um honroso 4º lugar e consequentemente uma vaga para a próxima edição do torneio. Empolgado com a classificação para a edição de 2009 da Copa Ouro da CONCACAF, o técnico da seleção de Guadalupe na época, Roger Salnotti, convocou muitos jogadores de ascendência guadalupeana que jogavam na França. Porém, os próprios jogadores recusaram ou o clube não permitiu que os jogadores jogassem a competição. De todos os convocados, só o atacante Alexandre Afonso foi jogar pela seleção da Martinica. Mesmo assim, até que a seleção fez bonito naquela edição. Avançaram da primeira fase, derrotando Nicarágua e Panamá na fase de grupos e depois nas quartas apanharam de 5 a 1 da Costa Rica. O gol de honra do pessoal de Guadalupe foi marcado por ele, Alexandre Afonso. Guadalupe, por ser do Caribe, joga a Copa do Caribe e nunca venceu a competição. O máximo que conseguiu foi ser segundo colocado em 2010, quando perdeu a final para a Jamaica. E lembra do que eu falei? Sobre o pessoal abusar muito das Ilhas Virgens só porque elas são inocentes? Então, adivinha contra quem é a maior vitória de Guadalupe em partidas oficiais? Se você falou 11 a 0 nas Ilhas Virgens Americanas, você acertou. Guadalupe atualmente joga a Liga B da Liga das Nações da CONCACAF e está brigando com Cuba pelo acesso. Para encerrar o vídeo, vamos à Europa para falar da seleção da Catalunha.
A atual Espanha tem uma história bem longa. O Brasil é uma mistura de povos, mas nem se compara com a mistura que se tem na Espanha. Para se ter uma ideia, a Espanha tem 17 regiões autônomas. Enfim, a Catalunha é uma região autônoma na extremidade leste da Espanha, formadas pelas províncias de Barcelona, onde tem a cidade de Barcelona como capital, província de Girona, província de Lérida e província de Tarragona. Em 27 de outubro de 2017, eles declararam independência, só que, claro, não foi reconhecida nem pela União Europeia e muito menos pela Espanha. A seleção da Catalunha está aí desde 1900, porém, para evitar treta com a Espanha e por também ser um território espanhol, a seleção não é filiada nem à UEFA nem à FIFA e nem mesmo à CONIFA. Portanto, seu histórico de partidas desde 1900 são basicamente amistosos contra seleções e clubes. A Catalunha já jogou com o Brasil diversas vezes, a última delas em 2004, e o Brasil venceu por 5-2. Teve até um golaço de bicicleta do Júlio Batista. Outra coisa curiosa é que a lenda Johan Cruyff treinou a seleção de 2009 a 2013 e um de seus jogos marcantes foi a vitória por 4-2 sobre a Argentina. O jogo mais recente da seleção da Catalunha aconteceu em maio de 2022 contra a Jamaica e venceram por 6-0. Alguns dos jogadores convocados para o amistoso foram Marc Bartra, Héctor Bellerin, Christian Tello e Gerard Deulofeu. Será que se a Catalunha disputasse as eliminatórias para a Copa se classificaria? Com 48 seleções disputando a próxima Copa do Mundo, a resposta é com certeza.